Inicialmente, a gente teve uma... A gente tinha um objetivo dentro desse semestre, que era fazer a produção de 2 VTs, uma de TV e uma de rádio, ambos de 30 segundos. Então, a ideia inicial que a gente tinha conversado, Débora, foi a gente tentar gravar alguns depoimentos, algo para que contasse mais histórias, assim, dentro do cantinho. Essa estrutura mudou. O mesmo objetivo, né, trazer mais associados. Então, tivemos reuniões, fizemos briefing, relatórios, formulários, para entender qual era o principal objetivo do cantinho. E a gente identificou que era a produção de algum material que incentivasse a pessoa a se tornar um associado. A partir disso, nós começamos a desenvolver alguns roteiros, né, tanto individualmente como em coletivo. Dentro dos roteiros que a gente trouxe, nós estudamos eles em grupo com o professor e também com o feedback da turma para entender se esses roteiros, se o roteiro que a gente estava trazendo, tanto de TV quanto de rádio, que são roteiros diferentes, mas que tem o mesmo objetivo, se ele traria, enfim, esse objetivo final da pessoa se voluntariar, né, ter esse incentivo de se tornar um associado, sem ser apelativo, e sim verdadeiro, mostrando o cantinho da Memei como ele realmente é. Um vídeo de memórias, né, onde ela retorna para um local onde um dia foi o seu lar. Com base nisso, sendo tudo ilustrado por fotografias. Com base nessa estrutura, a gente criou um storyboard. Isso que é legal. Oi? Fizeram com IA? Legal. Esse storyboard dá para dar uma ideia legal. Isso, ali eu acho que fica... Melhor do que o escrito lá. Oi? Melhor que o escrito. Ele fica mais fácil para vocês visualizarem, principalmente. Por isso que a gente acha bem legal. Então, além dele, a gente estudou alguns espaços que a gente estava pensando em qual local gravar, e a gente montou isso dentro do storyboard. Com base nisso, a gente também fez um mood board para entender o tom do filme, o tom que a gente gostaria de mostrar. Então, um verde mais vivo, um tom mais alaranjado para trazer algo mais de conforto. Então, essa foi a ideia inicial da gente ter essa base, né, dentro desse roteiro. E aí, fizemos uma visita técnica também, Débora, a gente visitou o espaço, eu esqueci, perdão, quem atendeu a gente, ela acompanhou todo... Janaína. Ela... Não, Irani. Foi Irani? Tá. Irani. Irani, verdade. A Irani, ela acompanhou toda o nosso percurso, foi muito rápido, por minha causa mesmo, eu acabei indo um pouquinho depois, então eu fiz uma visita bem rápida, tomei cuidado para não envolver nenhuma criança e nenhum profissional, então a gente fez a foto dos espaços que a gente imaginou utilizar, e a gente utilizou basicamente essa fileira aqui de cima, para poder gravar. Porque é um vídeo muito curtinho, né, são 30 segundos, então a gente gravou bastante cenas, mas no final a gente teve um trabalho ali em conjunto de tentar fazer caber ali dentro dos 30 segundos. Eu não acho válido trazer para vocês o making-of inteiro, para não tomar muito tempo de vocês, mas assim que a gente chegou, né, a gente começou a estruturar, a gente se alocou num cantinho para não atrapalhar as crianças que estavam lá na parte de cima, então a gente se alocou num cantinho e ficou ajustando algumas coisinhas do quarto, montando o cenário para que a gente pudesse trazer o mais próximo dentro do storyboard que a gente montou. Então, primeiro a gente fez as cenas externas, que as crianças não tinham chegado ainda, se eu não me engano, era 9 horas da manhã de um sábado, então elas estavam fora, a gente gravou lá, acredito que 10 horas, a gente ficou para dentro. E aí só saiu quando foi 1h da tarde, assim, que a gente teve esse cuidado, né, para não atrapalhar a rotina das crianças. Making off da rádio. Então, enquanto a gente estava fazendo isso aqui em São Paulo, as meninas, a Mariana e a Gê, elas estavam no Rio de Janeiro coletando o áudio, a voz dessas meninas, dessas crianças maravilhosas, né, que participaram da estrutura. Inclusive, tivemos uma mudança, né, dentro do roteiro. A ideia era
que a gente tivesse um dueto de uma voz adulta conversando com uma criança sobre o cantinho, e as duas acabaram encantando muito, assim, entregando muito também na captação, e a gente acabou utilizando o áudio das duas, ficou muito linda. Então, eu acredito que agora, a parte de mostrar o material, para trazer para vocês, né, nós tivemos, a partir da visita técnica, nós estruturamos a ordem do dia, que é o cronograma do que a gente iria fazer ali, de montagem, estruturação, levamos alguns equipamentos, levamos algumas coisas para a gente conseguir captar. Vocês não sabem, mas antes de apresentar, a Letícia foi a nossa atriz, a Letícia faz parte da nossa turma, ela veio de São José dos Campos para cá, para ajudar não só em todo o desenvolvimento do projeto, mas também na atuação. E nós pensamos nesse vídeo, caso vocês queiram utilizá-lo, dá para aproveitar dentro da página. Se vocês apontarem a câmera para o QR Code, ela vai lá para a página do associado do Cantinho da Meimei, que está carregando aqui. Mas ele vai lá para a página, onde não tem uma página específica do Se Torne um Associado, mas vai para a página de doação. E antes de continuar, de trazer a fala para vocês, eu gostaria de compartilhar de áudio também, que essa foi a VT de um videozinho de 30 segundos, e agora a gente tem a VT de áudio de 30 segundos. Só um momento. O que é um lar? É onde a gente tem nome. É onde escutam a gente. É onde tem abraço e o cheiro bom da comida. É onde tem brinquedo. É onde a gente cresce sem medo. No cantinho da Meimei é onde cada criança encontra um lar. Ajude a manter esse lar vivo. Associe-se. Primeiro, parabéns pelo trabalho, né? Sei que dá trabalho. Tá bem legal. Tem uns ajustezinhos assim simples, né? É muito difícil mesmo você traduzir uma ideia em 30 segundos, né? Eu faço isso no meu dia a dia aqui, né? Faço filme de TV, de grande, pequeno, médio, rede social, e a gente tem um baita de um desafio aí, né? Talvez para nós, assim, para a gente poder usar ele, seria legal a gente ter uma versão de 1 minuto, pelo menos um pouco mais né, estruturada, para que a gente pudesse eventualmente publicar ela, e depois talvez a de 30 como como a gente faz em TV, né? Que aí depois você sai ali para o mais. Se fosse possível, tá, gente? Só isso. Mas assim, eu acho que vocês conseguiram fazer um negócio super legal. Tem que ouvir com calma aqui, pensar. Se você puder mandar o link para a gente poder olhar, assistir, né? E olhar. Eu senti falta de terminar ali, talvez, com o logo do cantinho, talvez uma frase, né, um call to action, qualquer coisa do tipo que realmente buscasse trazer o cara para a peça, né, para ele, um comando, né, que a gente fala. Então, eu senti um pouquinho de falta disso. Mas eu achei que está super bonitinho, super bem gravado, adorei a voz da criança, adorei a ideia da rádio. Por exemplo, a ideia da rádio, para mim, ela entrega mais, às vezes, do que a do vídeo, porque a do vídeo, a gente tem uma tendência a ficar prestando atenção, às vezes, numa coisa e não prestar atenção na outra, né? Tanto que a gente toma, assim, toda vez que a gente vai fazer um filme, a gente pensa muito nisso, né? Como que a gente não briga para o cara ficar num foco só, né? E para mim, eu me distraí um pouco, eu fiquei prestando atenção nas imagens e me distraí um pouco do texto. Então, minha experiência pessoal, por isso que eu falei que talvez precisasse ter só um comando ali no final, né? Torne-se um associado. Mas eu adorei, gente. Eu acho que, assim, parabéns pela iniciativa. A gente sabe que, né, dá trabalho, tem a questão. Achei legal vocês construírem todo o racional, né? Eu, como agência, eu faço isso, né? Toda apresentação que eu vou fazer um filme agora, mas acabamos de fazer um filme, nasce né, do rabisco ao detalhe, a todo o checklist de cena, a todas as coisas que vão acontecer. Então, acho que vocês estão super numa rota legal, e para mim é isso, assim, é só agradecer, só legal. A voz no rádio ficou muito mais... A gente consegue captar melhor, né? Eu acho que a limitação dos 30 segundos realmente faz toda a diferença. É diferente do
dos vídeos que a gente recebe, né, no WhatsApp, fala, puta, mas é muito longo. Esse daí foi muito curto.